Bem, boa noite a todos que estão acompanhando esta série de palestras, né? São palestras curtas, mas sobre temas variados e com muita profundidade. Hoje nós iremos ter a nossa última sessão, né? Oitava sessão, dessa semana e sábado da criação de 2024. E hoje nós vamos ter várias palestras, vários que vão apresentar, então, para nós os seus trabalhos. Bem, mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Depois eu apresento, então, os apresentadores desta noite. Oremos, então. Querido Jesus, bondoso Pai, obrigado por este dia, obrigado por teu amor e cuidado por nós. Agora pedimos a tua proteção, a tua companhia, que tu possa ser com a rede, com a internet, a estabilidade e todo o sistema, para que possamos ter uma sessão com a tua bênção. Ser também com os apresentadores. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa primeira apresentação da noite, então, é o Anilton, tá? O Anilton Jorge Vieira Pereira vai falar sobre a teoria do Big Bang e a origem do universo. Anilton, você tem 15 minutos, tá? Vou marcar aqui 15 minutos e depois podemos ter um tempinho para nós discutirmos um pouco, fazermos perguntas, tá? Pode partilhar a sua tela, então, Anilton. Ok, já está. Já estamos vendo sua tela, tá tudo ok, pode começar. Ok. Muito boa noite, meu caro professor, caros colegas e todos os que poderão ver esta apresentação. O meu nome é Nilton Pereira, então, no âmbito do trabalho da nossa matéria Ciência e Religião, vou apresentar um tema que é muito pertinente, a origem do universo e o Big Bang. Qual é a relação que existe entre a origem do universo e Big Bang? Então, vamos aqui uh, ver o que vamos tratar dentro deste tema. O nosso sumário é, nesse trabalho, nós vamos falar do histórico da concepção do universo, vamos definir o que é Big Bang e como influenciou a teoria da origem do universo. Também vamos falar do nascimento da nova cosmologia moderna, a controvérsia do Big Bang, a importância de haver um início. E depois vamos concluir este trabalho. Ah, bom, ah, todo ser humano, a um dado momento, certamente teve essa preocupação. A questão das origens, que faz parte do imaginário humano. Eu lembro que, quando eu era criança, às vezes eu perguntava quem é mãe da minha mãe. Eu conheço os meus avós. Quem são os pais dos meus avós? Quando você faz esta questão continuamente, você chega no momento em que tem que ter um início, não é? Então, essa é uma questão intrínseca ao ser humano. E pronto, nós podemos ver dentro da visão teológica com relação à origem, nós recorremos ao Gênesis 1, não é? Que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, uma pergunta sobressai aqui. Saber se houve ou não uma origem do universo pode influenciar a nossa visão sobre a vida, não é? Será que saber sobre a nossa origem pode influenciar a nossa vida? Claro que sim. E nós podemos fazer uma pequena reflexão, não é? Que nós precisamos compreender a origem do universo, tanto uh, uh, sobre perspectiva científica, como também na perspectiva teológica. Pois, uh, desta forma, nós poderemos
então ter duas formas de analisar a origem do universo. Pois, ao falar do, da perspectiva científica, a ciência explica a origem do universo com base em observações e teóricas que podem ser testadas, comprovadas por meios de evidências empíricas. Enquanto que a perspectiva teológica, na teologia, então a origem do universo é compreendido sob o ponto de vista bíblico, não é? Nós acreditamos na criação. Vamos avançando com a apresentação para então ver o modelo científico da origem do universo. Pois nós podemos ver que uh, a teoria mais aceita quanto à origem do universo é o Big Bang, não é? Que foi proposto em 1927, baseado na teoria da relatividade geral do Einstein, 1916. E também nós podemos ver que nesta teoria, não é, do universo, crê-se que houve uma origem e que a partir daquele momento, então, houve uma expansão do universo a partir de o estado inicial de alta densidade, não é? Segundo a referência bibliográfica que nós temos aqui. Pois, nós podemos ver que uh, a questão inicial que se coloca é como entendíamos o universo antes do Big Bang. Pois, no início do século XX, nós podemos ver que o universo era visto baseado nas leis de Kepler e na lei gravitacional de Newton. Então, em que a lei de Newton defendia que a gravidade era uma força de atração entre corpos massivos. Pois também nós podemos ver o pressuposto copernicano, não é? Onde o universo era considerado como eterno, estático, e onde ele defendia dois aspectos do universo, sendo homogêneo, quer dizer, independentemente da posição, tudo era o mesmo, e isotrópico, quer dizer que não haveria alteração da matéria em função da direção. Então, a visão do universo era desta forma, era visto desta forma, o universo eterno e estático. Nós podemos avançar ainda vendo o nascimento da nova cosmologia, não é? Ou a nova cosmologia moderna. Então, nós, como já tínhamos dito anteriormente, pela primeira vez foi proposto esta teoria pelo padre belga, Georges Lemaitre, que propõe um modelo de Big Bang, ele, depois de resolver a equação de Einstein, então ele propôs esta teoria que sugere um universo em expansão com uma origem no tempo. Pois o nome que foi dado a esse estado inicial foi ato primordial, não é? Que expande segundo a configuração que temos hoje. Então, dessa forma, apareceu o modelo Big Bang, pelo menos a sua versão teórica. Só em 1929 que essa teoria ganharia relevância com a descoberta do astrônomo Edwin Hubble do chamado redshift. Ele percebeu pela observação através do telescópio que havia o desvio para o vermelho. Então, quer dizer, na sua observação, ele
pude perceber a diferença de comprimento de onda desde o início e comparando com a situação atual. Então, pronto, uh, tendo considerado que uh, o comprimento de onda atual é muito mais grande do que tem este formato muito mais grande, então ele deduziu que, claro, que no início, então, comprimento de ondas eram mais curtas, comparando com o de agora. Então, aquilo, se formos lá na origem, então quer dizer que esse comprimento de onda iria diminuir, diminuir, até que estaria no que foi chamado do átomo primordial, ou seja, tudo estava junto, de uma forma condensada, por isso chamou-se de estado inicial de alta densidade. Prosseguindo, nós podemos agora definir o que é Big Bang. Em que consiste Big Bang? Segundo a definição que nós encontramos, segundo essa referência da página da nossa pesquisa, então a teoria do Big Bang descreve a origem do universo a partir da expansão violenta de uma partícula muito densa, extremamente quente, que teve início há 13,8 bilhões de anos aproximadamente. Essa expansão não cessou, o que pode ser observado por meio de afastamento das galáxias. E aqui ao lado nós temos essa ilustração, não é? Como vocês podem ver, nós temos aqui que nos primeiros segundos após Big Bang surgiram as partículas subatômicas, segundo essa teoria, não é? Depois, há 380 milhões de anos depois, eletrões e núcleos se combinaram em átomos. Depois, nós avançando, nós podemos ver que 300 milhões de anos depois iniciou-se a formação da galáxias e estrelas. E 9 bilhões de anos depois ocorreu a formação do sistema solar e do planeta Terra. Então, aqui nós temos, de uma forma esquemática, ilustrativa, a teoria do Big Bang. Bom, Big Bang, quando apareceu pela primeira vez, não foi aceito de uma forma uh, tranquila, pois era uma mudança drástica do paradigma, pois nós já vimos que anteriormente acreditava-se que o universo era estático, eterno e homogêneo. Então, houve uma mudança brusca com essa teoria. Então, não foi fácil ser aceito do início. Mas ainda nós podemos ver que, para além da mudança do paradigma, então nós temos os opositores, que eram os grandes cientistas daquele tempo. Por exemplo, o Albert Einstein, que afirmou o seguinte: não, isso sugere muito a criação. Então nós podemos ver que esse conflito entre ciência e religião e estava na origem do argumento, se calhar, do Einstein, que disse que aquilo não, porque não queriam apoiar a teoria ou a crença na criação. E ainda o Arthur disse: a noção de um começo de ordem da natureza é repugnante para mim. Então dá para ver que não foi aceito na comunidade científica a priori a teoria do Big Bang. Então nós podemos ver que a teoria do Big Bang foi rejeitada por sugerir uma origem, aproximando a visão dos criacionistas. Avançando, então nós podemos ver agora, mas qual é a importância do Big Bang? Então nós podemos ver, o Big Bang não apenas sugere uma origem
para o universo, mas também fortalece um argumento para a existência de Deus. Claro, se no início teve uh, a origem, se o universo teve a origem, quem causou a origem? E aí nós podemos analisar o argumento cosmológico de Kalam, que disse o seguinte, ou seja, que é baseado em três princípios. Ele diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. Então, no segundo, se o universo começou a existir, podemos concluir, logo, o universo teve uma causa. Então, aí, isto, de uma certa forma, apoia a crença dos cristãos, não é? De nós, os criacionistas, pois nós cremos que o universo teve uma origem e que o seu originador é Deus Todo-Poderoso. Então, dá para perceber por que os cientistas levantaram a voz contra esta teoria. Se bem que nós não vemos ah, ah, a origem do universo da forma como é ensinada pela teoria do Big Bang. Mas, no entanto, de uma certa forma, nós ficamos contentes porque mostra que teve, na realidade, uma origem. E ainda nós podemos ver que, além disso, considerando que o universo é composto de tudo o que nele existe, e tanto o espaço como o tempo, podemos concluir que essa causa original, podemos concluir que essa causa original responsável pela criação do universo não pode ser algo que faça parte dele, precisa ser algo transcendente. E isto nos leva a Deus. E podemos concluir que a natureza do Big Bang não é um modelo evolucionista. Descreve a expansão do universo a partir de um estado denso e quente. E nós podemos ver a concordância com o livro de Gênesis, primeira concordância. Ambos descrevem o facto, mas Big Bang não explica a origem do universo, apenas o estado em que passou. E no ponto 2, o modelo afirma que o universo teve uma origem. Então, nós podemos ver nesses dois pontos que há algo em comum entre Big Bang e a teoria do Big Bang e também a teoria, ou seja, a crença no criacionismo. Agora, divergências atuais, nós podemos ver. Se houve discrepâncias entre dados do modelo de Big Bang, não invalida o módulo, o modelo, mas sugere necessidade de revisão em tais modelos. Então, nós podemos ver que, na realidade, nós não acreditamos da forma como é apresentado o Big Bang, mas, de uma certa forma, nos satisfaz, entre aspas, essa parte de que, na realidade, houve um início, houve uma origem na questão da, da origem do universo. Houve um início. Muito obrigado. Obrigado, Anilton. Uma salva de palmas para você. Vou aqui Obrigado. expressar aqui com esses balãozinhos. É marca registrada já. Parabéns, tá? Não sei se os colegas que estão online, e você que está escutando essa gravação, pode também fazer seus comentários, suas perguntas aí, nos comentários aí do vídeo do YouTube. Alguma pergunta sobre o que o Anilton acabou de apresentar? Parabéns, Anilton. Acho que o trabalho foi bem pesquisado, tá? O livro que você senta o meu nome aqui, Francis Leo Marcos, é aquele que nós distribuímos em sala de aula. Esse aqui, né? Ah, isso. Isso. É isso Então, mesmo. o Francisley Souza e o Marcos Costas, nós somos os organizadores. O capítulo que Ok. fala do Big Bang tem um autor. Então, você deve Ok. citar o autor do capítulo, tá bem? Ok. E depois é que cita os organizadores do livro. Então, Ok. Ok. provavelmente, o Muito obrigado. capítulo que você está citando é o capítulo 6 desse livro, né?
que tem o título Big Bang no modelo não criacionista? Uma pergunta que Isso, foi escrito pelo doutor Rafael Cristes de Castro Lopes, tá? isso, isso. Ah, é Doutor verdade. Rafael Lopes. Então seria Lopes, tá? Página 103, capítulo 6, né? Deste livro aqui, Ok, que está disponível. Você que está assistindo online, ele, se você fizer uma busca na internet, vai encontrar esse livro em formato PDF. Contribuições para o ok, ensino do criacionismo, tá? É só uma ok. observação, porque essa parte do Big Bang não foi escrita por mim, foi pelo o Dr. Rafael Lopes, tá bem? E aí deve dar os créditos, naturalmente, ao que ele escreveu. No geral, na sua opinião, Newton, como é que você vê, então, essa divergência de muitos que acabam misturando, né, a teoria da origem da vida com a teoria da origem do universo, sendo coisas bem distintas? Ah, bom, e os evolucionistas como aproveitaram, se calhar, do Big Bang para sustentar os seus argumentos. No entanto, nós podemos ver que, pronto, e com o Big Bang, ah, segundo a descrição que fazem do Big Bang, houve uma explosão, não é? De uma de um de uma matéria condensada, que até há quem fala do ovo cósmico, não é? Então, que a partir dessa explosão, então houve expansão, de modo que no decorrer de milhões de anos, então houve expansão até a formação do nosso sistema solar e da nossa planeta. Agora, a vida já no planeta Terra, já vamos ter que trabalhar com organismos vivos. Agora, torna-se um bocadinho difícil e argumentar o aparecimento de micro-organismos vivos a partir de matéria inorgânica. Pois. Então, aí eu vejo que alguma coisa não liga. Se bem que fizeram sintetização de proteínas, várias experiências, mas sempre deixa lacuna, como que a vida apareceu de algo que não é vivo, de algo que é morto. Então, há esse problema. Eu penso que existe esse problema de atrelar à teoria de Big Bang e à origem da vida. Muito bem, Anilton, obrigado. Agora vamos mais adiante. Nós vamos ter então a segunda apresentação desta noite. Está ao cargo do Samuel Campang. Ele vai apresentar Podemos ver as digitais do Criador através da astronomia. Samuel, a palavra está com você. Anilton, pode parar a partilha de tela. E Samuel, você pode então Ok, começar a sua partilha de tela. ok. Eu vou parar Ok, então. já está. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Boa no- pastor, Boa professor. noite, Samuel. Eu estou com uma dificuldade aqui em Boa noite. partilhar a minha apresentação e gostaria de saber se o professor consegue partilhar por ali, se ainda estiver disponível uma Se você me ferramenta. mandar a sua apresentação, no WhatsApp, eu consigo partilhar sim. Tá, então eu vou tentando, caso tiver alguma outra pessoa disponível para fazer agora, e eu ser Então, o então próximo, vamos para o próximo a fazer a apresentação, então, tá bem? O o próximo Darley disse na que está lista é o disponível. Darley. O Darley não está? Professor, estou Ok. disponível. Então, a palavra com o Darley. O Darley Silveira vai apresentar Desvendando a Consciência, o que nos torna únicos. Cleiton, você já conseguiu? Tá tudo ok para a partilha? Ok. Darley, a palavra está contigo. 15 minutos também para a sua apresentação, tá bem? Ok.
Aparece alguma coisa aí para vocês? Eu sou Ainda bem. não, ainda não. Eu troquei de computador recentemente, e aí estou tentando aprender a lidar com Mac. Então tá meio. Mas vamos lá, vai dar certo. Deixa eu clicar aqui no Zoom novamente. No Zoom, você tem que deixar o PowerPoint aberto e na barra inferior tem compartilhar. Isso. Tela. Tá? Já está E começando a partilhar a tela. Ok? Agora você vai colocar a tela cheia, vai dar tudo certo. apareceu agora, tá certinho? Sim, tá certinho. Agora clica lá embaixo em apresentação para ficar a tela cheia. Isso. Acho que agora vai. A gente acostumado com o tipo de tecnologia, Isso e aí. aí. Certo, amigos? Primeiramente, boa noite, tudo bem com vocês. Até estava conversando com um colega que às vezes a gente tem mais perguntas do que necessariamente respostas, né? O tema relacionado à criação é algo que mexe muito com a gente, né? É, e, e a respeito da consciência, é o que eu vou falar hoje, são mais, na verdade, é, como se fossem provocações do que necessariamente um tema abordado com muitas explicações. Então, já deixando bem claro que é algo assim para a gente refletir um pouco. O que me indagou a trazer essa reflexão foi uma palestra que eu tive, que eu percebi ali de um cientista, um filósofo também, dentro de uma conferência praticamente de ateus, onde tinha muitos cientistas também, mas muitos que também têm a crença aí um pouco sobre a criação e que ele fala um pouco sobre a consciência. Então, meu título é Desvendando a Consciência e o que nos torna único. Quando nós observamos para a teoria da evolução das espécies, que muitos erroneamente acreditam que falam que a teoria da evolução de espécie acredita que nós viemos do macaco, mas na verdade eles acreditam que nós viemos de um ancestral comum. Essa é uma das principais linhas, né, da teoria da evolução das espécies. Mas quando nós observamos primatas e outros seres, né, outras criaturas, nós observamos que eles não têm a experiência subjetiva da consciência. Eles têm sentimentos, e isso é a minha pergunta aqui de reflexão, né? Como explicamos a consciência e por que sentimos e pensamos? Quando nós observamos os outros animais, nós percebemos que eles também têm sentimentos. Nós percebemos que os cachorrinhos têm sentimento, que os gatos têm sentimentos, eles ficam felizes, eles ficam alegres, eles ficam tristes. Outros animais também têm sentimento, mas o ser humano, ele vive isso com mais experiência. E eu vou mais além, né? Nós percebemos também que nós temos como se fosse uma voz narrativa. Nós observamos que os seres humanos têm uma voz que inconscientemente vai falando com a gente. Então, você tem uma voz que narra a tua vida. Quando você está no banheiro, tem uma voz que fala com você, que você está ali lavando, está pensando, ou seja, há uma experiência subjetiva da tua consciência. E isso é que o norteia a minha indagação aí, principalmente a minha provocação a respeito desse tema, certo? Então, a apresentação vai trabalhar sobre a introdução e o problema da consciência, a natureza da consciência e da experiência subjetiva e as teorias da consciência e algumas reflexões finais. Deixa eu minimizar aqui que eu não estou me enxergando, certo? Então, ó, a consciência é um dos maiores enigmas da ciência e da filosofia. Quando eu fui pesquisar a respeito disso, eu percebi que a ciência que estuda a consciência, ela vagou entre vários meios. Começa com filosofia, a filosofia estudou muito sobre essa experiência da consciência. A ciência, hoje a gente não tem um campo especificamente que estuda a consciência. Eu até fui indagado pelo professor sobre pesquisar dentro do meio criacionista se tinha algum trabalho que falava sobre isso, mas são muito vagos, né? São ainda pouco experimentado, porque a própria ciência, a neurociência que tenta estudar a consciência, ela consegue trazer alguns vislumbres. Ela consegue linkar, por exemplo, que a amígdala está responsável por algumas sensações, principalmente na adolescência. Ela consegue determinar que o lobo frontal ela é responsável por alguma das nossas experiências subjetivas, como, por exemplo, a parte as partes divididas do cérebro e como que essas partes se comunicam para trazer, né, as experiências, as emoções e tudo mais. Então, através de estudos da neurociência, a gente consegue chegar a algum conceito sobre o que como o cérebro funciona. Mas a gente não consegue, através da neurociência,
trazer essa definição simples da consciência. Como funciona a consciência? A gente pega, por exemplo, a parte psiquiatra, da parte psicológica, o próprio Freud tenta estudar um pouco do que é consciência. Alguns dos filósofos, alguns dos psicólogos até tentam dizer que não existe a consciência e que existe outros aspectos que, no conglomerado das ações cerebrais, trazem para a gente essa experiência da consciência, mas que você não consegue identificar, então você não consegue identificar se não há um estudo específico, se não tem como fazer a parte empírica, então não há como a gente definir como existir na consciência. E que a gente discorda porque eu e você temos experiências e nós sabemos que existe a consciência. Então, dentro disso, eu trago como introdução o conceito do problema difícil da consciência, que é do David Chalmers. Não sei pronunciar muito bem, meu inglês é horrível, mas seria mais ou menos isso. Que não foi pro lado. Então, a palestra que eu falei foi basicamente dividida no David, e ele traz exatamente isso, né? Explicando o problema difícil da consciência e por que explicar o porquê, a dificuldade de explicar o porquê e como os processos físicos do cérebro geram experiência subjetiva, o que ele chama de qualia. E a diferenciação entre o problema fácil e entender o funcionamento físico do cérebro. Então, o que o texto está dizendo, né? O que eu quero trazer a provocação? Há um momento fácil de explicar. Tem coisas que são fáceis de identificar, como disse no começo. É fácil identificar o- as sensações, é fácil identificar os sentimentos. Esse é um problema fácil, entende? Quando a gente vai para a consciência, essas emoções, o que sentimos, o tato, o olfato, tudo isso é fácil de explicar. Mas a parte difícil é a parte da experiência. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar ser mais simples. Se eu colocar uma pessoa se a gente colocar para estudar o cérebro de uma pessoa quando ela está feliz ou quando ela está experimentando algo, a gente consegue ver dentro da parte do cérebro quais são as regiões que trabalham. Ok, esse é o problema fácil. Eu consigo identificar qual é a ativação cerebral, qual parte do cérebro que é ativada no momento em que ela tem uma sensação ali de felicidade, nostalgia, assim por diante. Mas o problema difícil da consciência. E qual é o problema difícil? Quando nós, por exemplo, ele usa o exemplo muito legal das cores. Os homens, por exemplo, eles não conseguem identificar um aspecto muito grande de cores. O azul é azul. A mulher chega e fala, não, esse é azul bebê. Para o homem é azul. Então, a experiência que o homem tem ao contemplar uma cor é diferente de outras pessoas. Assim envolve todos os outros aspectos também que nós sentimos, né, que nós experimentamos. A cor, por exemplo, de uma rosa, a cor, por exemplo, de uma flor, a sensação, por exemplo, que você tem quando você, por exemplo, eu acabei de ter bebê, né? A sensação que a gente tem, a experiência de ver a vida é algo que a gente não consegue explicar, que não consegue, às vezes, transmitir com palavra, e que a gente não vai conseguir estudar isso através de um estudo de tomografia, né? Então, esse é um dos problemas. Então, a qualia, que seria essa experiência subjetiva, como as sensações de cor, dor, sabor, e como as sensações não pode ser plenamente explicada pela física ou pela química do cérebro. Um outro exemplo da experiência que a gente pode falar é o amor, né? A gente não consegue identificar especificamente aonde que está o amor, o sentimento de paixão por alguém dentro das reações químicas do cérebro. Você consegue identificar quando a pessoa está apaixonada através do seu comportamento, mas essa experiência subjetiva das relações, elas são difíceis de conseguir identificar através exclusivamente da parte científica. E o que a ciência diz sobre a consciência? A neurociência tenta correlacionar estados mentais com atividades cerebrais. As tecnologias como ressonância magnética funcionais mapeiam a atividade cerebral e há limitações. Embora possamos observar o cérebro funcionando, isso não explica a subjetividade da experiência. Isso eu já falei, né? Estou tentando passar o mais breve possível. Outro exemplo é que eu falei do vermelho, quando uma pessoa pode ser diferente da outra pessoa, e o desafio de como a ciência explica essas diferenças individuais na percepção. Aí a gente tem a famosa
teorias para tentar explicar a consciência através, por exemplo, de Descartes, que ele vai colocar penso, logo existo, né? Acho que é ele que fala essa frase, onde ele coloca que a consciência ela é diferente no aspecto de há um dualismo. A mente e o corpo são entidades separadas. Então, quando eu penso, eu existo, mas também há uma diferença. É o dualismo que nós conhecemos da parte aí da filosofia. E há uma nova explicação que é do panpsiquismo. Eu queria tentar explicar um pouco mais sobre isso. A consciência está presente em todas as matérias, mas em grau de diferença. O dualismo é algo que nós já escutamos. Há o dualismo platônico, há o dualismo de Descartes, que ele traz um pouco mais dessa parte da mente, do corpo, mas o panpsiquismo é algo um pouco diferente. Se a gente tenta separar a mente do corpo, nós não conseguimos literalmente mapear a experiência da consciência, é como se fosse algo quase que espiritual, uma, uma ciência espiritual. Mas quando nós colocamos o panpsiquismo, eles colocam que toda a matéria tem algum tipo de consciência. Então, por exemplo, o ser humano, eles colocam a fórmula, acho que Phi, né, o Phi, como sendo um jeito de medir a consciência. Então, o ser humano tem um certo grau de consciência. Vamos colocar aí, 90% ele se entende consciente. Mas eu não sei, por exemplo, se quem está assistindo aqui ele é consciente. Então, possivelmente há uma diferença de consciência para consciência. O cachorro tem um certo tipo de consciência, o gato tem um certo tipo de consciência, o peixe tem um certo tipo de consciência, então os números vão diminuindo até chegar no fóton lá que ele tem algum grau de consciência. Há argumentos a favor dessa e contra essa teoria. Então, por exemplo, se tudo é consciente, é até uma provocação. Então, os veganos que, por exemplo, não comem nada que é consciente, não vai poder comer nada, né? Porque tudo tem consciência. Ou se nós colocamos a parte do dualismo, nós vamos ter uma discussão muito difícil dentro da própria filosofia religiosa. Nós, como criacionistas, muitos não acreditam no dualismo, e sim, principalmente o adventista, que o ser humano é um ser integrado, que ele não tem uma divisão de alma e espírito, né? De corpo e alma, certo? Então, a discussão de como a consciência pode ser vista de uma perspectiva espiritual, que é o que eu falei. Então, se a gente tem se a gente vai para o lado de Descartes, acreditando que a mente e a consciência, né, o corpo e a alma, o corpo e a mente são separadas, então a gente vai mais para um lado da parte da consciência espiritual. E aí muitas religiões e filosofia vão tratar a consciência e não necessariamente seja uma realidade biológica, como se fosse algo que Deus nos dá. Agora, quando nós vamos para a parte científica, nós também não temos uma explicação. Então, qual é a provocação que eu queria trazer para vocês nessa noite? Estudar um pouco mais e buscar ainda mais entender a consciência. Como explicar a consciência, como estudar e entender a parte subjetiva da consciência. Nós, ao todo meu estudo, a seguinte conclusão foi: a filosofia não consegue explicar a consciência. A ciência ainda não consegue explicar a experiência da consciência, mas quando nós vamos para o Gênesis, quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos que nós temos uma mente criadora que cria o ser humano. Quando nós, na sala de aula, entendemos que enquanto a, a teoria da evolução, ela explica que para existir vida precisa de energia, precisa de matéria, enquanto que os criacionistas acreditam que além disso precisa de informação. Para criar um ser consciente precisa dar para ele informação. Ele não consegue ter toda essa experiência subjetiva sem ter a informação, sem ter essa fórmula que dá a informação. É o que o cientista diz hoje. E nós cremos que lá em Gênesis, quando lemos o relato do capítulo 2, nós vemos um ser que nasce, que é criado já consciente e já experimentando e tendo toda a consciência subjetiva e toda a experiência subjetiva da consciência. Então, é uma provocação. Eu sou muito leigo no assunto e tenho o desejo de estudar e poder explicar com mais propriedades do assunto a respeito dessa experiência
e como nós explicamos a experiência subjetiva da consciência. Aqui tá algumas referências, alguns dos artigos e coisas que eu procurei, e fico aí aberto a perguntas, mesmo não sendo tão leigo no assunto. É. Parabéns, Darley, você se saiu muito bem. Aqui os meus parabéns para você também. E é um assunto realmente desafiador, não é? Não só para os evolucionistas, mas para os criacionistas também, não é? Pensar nisso, não é? Para a gente tem as diretrizes da Bíblia, mas um evolucionista não tem essas diretrizes, né? Querem explicar tudo, muitas vezes através do só energia e matéria, como você estava falando. Bem, quero dar oportunidade para quem está aqui online, ou quem você que está aí assistindo a gravação, de fazer perguntas, comentários, não é? Então, existem alguns calcanhares de Aquiles, né, que a gente não consegue encontrar no modelo evolucionista, materialista, da origem da vida, uma explicação satisfatória, né? E quando a gente vai ver no relato bíblico, nós temos uma explicação mais satisfatória sobre isso. Alguma pergunta? É, não havendo perguntas, então eu vou passar para a próxima apresentação. Darley, novamente, parabéns, tá? Você nos introduziu muito interessantemente esse tema da consciência e como a neurociência atualmente tem mostrado Os quão desafios. complexo é tudo isso, né? Quando você liga isso na parte do cérebro humano, onde é que está escondido, já que a gente já sabe tantas coisas sobre o cérebro, né? Mas você ia falar alguma coisa, Darley? Não, é justamente isso, pastor. Eu percebi através dos estudos que eles não conseguem chegar, evolucionistas não conseguem chegar a uma conclusão específica de como nós temos a experiência, e nós temos essa consciência, nós temos essa experiência, mas também é um calcanhar de Aquiles da parte do criacionismo. A gente não tem nada ainda pesquisado profundo sobre essa parte da consciência também. Então, fica aí o questionamento. Nós precisamos avançar nisso. Muito É isso obrigado aí. pela. Eu que agradeço. Bem, vamos para a próxima apresentação. A próxima apresentação é do Samuel, mas eu não estou vendo o Samuel. Será que a ligação dele caiu? Bem, não estando o Samuel, vamos para o Cleiton, então. Cleiton, você está preparado? Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, ouvimos. Eu vou tentar fazer compartilhamento de tela. Vamos ver se agora vai. O Cleiton Ferraz vai falar sobre o dilúvio bíblico, mito ou história. Muito bem, Cleiton. A palavra está com você, 15 minutos também, tá? Tá contando seu tempo a partir de Perfeito. agora. Vocês conseguem ver? Tá compartilhando? Vocês Sim, estão já vendo? está partilhado, tá tudo certinho. Tá certo, então, porque para mim não está aparecendo, mas tudo bem. Mais uma vez, boa noite a todos os colegas aqui presentes, boa noite, professor, boa noite aos nossos amigos que estão assistindo também. E como o professor já disse, né, o meu tema é o dilúvio bíblico, mito ou história. O dilúvio é uma história que nos remete muito a crianças, né? Porque nas igrejas, muitas vezes são contadas para crianças. A gente vê poucos sermãos que falam sobre isso. Mas o dilúvio, ele traz muitas coisas para nós. E traz muitas evidências da historicidade da Bíblia Sagrada. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Mas antes, deixa eu tentar passar aqui. Vou ter aqui a propaganda aqui da Semana da Criação. Existem evidências de um dilúvio bíblico, da forma como a Bíblia narra. Alguns até acreditam que houve um dilúvio, né? Mas acreditam que houve um dilúvio local. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que o dilúvio ele foi universal. Ele aconteceu em todos os lugares do planeta. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Então, na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o dilúvio bíblico. Na segunda parte, eu vou falar sobre as verdades sobre a ciência, que eu acho que é importante trazer isso para
para essa discussão. E a terceira parte eu vou falar das evidências a favor do dilúvio. Então vamos lá. Segundo o relato bíblico, né, quando nós vamos lá em Gênesis, do capítulo 6, né, mais ou menos, a partir do capítulo 6, nós vemos ali o que acontece no relato bíblico sobre o dilúvio. Né? Mas aqui eu coloquei um pouco antes, né? Tem a criação, a queda, a corrupção da humanidade, a construção da arca, o dilúvio universal e a promessa de Deus de que nunca mais haveria um dilúvio. E nós temos uma ideia de que isso é religião. E o que é ciência na mentalidade popular? Né? Ciência é evolucionismo. As pessoas entendem isso e fazem essa separação. Que o que a Bíblia trata é de fé e o evolucionismo trata de ciência. Muitas pessoas têm essa ideia. Mas, será que realmente é isso? Será que isso é verdade? Eu trouxe aqui algumas verdades sobre a ciência. O professor Francis Leire fala bastante sobre isso em classe, né? Mas eu acho importante trazer para cá porque tem amigos nos assistindo que não têm acesso a essas aulas. Então, eu acho importante trazer esse conteúdo para cá, pelo menos para dar uma pincelada, para que a gente consiga ir, né, com o pensamento certo. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que a ciência não é uma entidade. A gente vê, e eu acho que isso tem ficado muito forte nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, de tratar a ciência como se fosse uma entidade absoluta. O que a ciência fala sobre o ovo, por exemplo, né? O que a ciência fala sobre o uso do celular, sobre as radiações, enfim. E as pessoas têm uma ideia de que a ciência tem uma palavra só, quando, na verdade, isso não existe, né? Porque a ciência, ela se trata de muitas pessoas, ela se trata de um grupo de várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vieses diferentes, né? Eu coloquei aqui. Hoje, muitos tratam a ciência como se fosse uma entidade pessoal, capaz de determinar o que é verdade ou mentira, mas nada poderia estar mais distante da realidade. No ponto 2, eu coloquei a ciência é coletiva, né? A ciência é formada por um coletivo de cientistas que, antes de tudo, são pessoas com opiniões, inclinações e vieses pessoais. Na parte 3, eu coloquei a ciência não é absoluta, né? Que é uma outra coisa também, que se coloca que se é cientificamente comprovado, então é inquestionável. Né? Mas também a gente vê que não. Eu falei do ovo, né? E o ovo eu acho que é um exemplo disso, que vem um cientista e fala que o ovo faz mal. Aí, daqui uns meses depois, vem outro cientista e fala que o ovo faz bem. Então, assim, a ciência ela acaba contradizendo a própria ciência muitas vezes, né? Justamente por conta disso. Porque a ciência não é uma entidade pessoal. A ciência é composta por várias e várias pessoas que pensam diferentes uma das outras, né? E na parte 4 eu coloquei a ciência e a fé andam juntas. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo possuem aspectos que não podem ser comprovados pela ciência. Embora existam evidências científicas para alguns pontos, outros requerem fé. Então, na verdade, dos dois campos existe fé e ciência, né? Porque existem aspectos que podem ser comprovados através da ciência e existem aspectos que não podem ser comprovados através da ciência. Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, né, para poder adentrar o assunto aqui. Existem evidências científicas de um dilúvio bíblico. Na semana retrasada, na quinta-feira da semana retrasada, eu estava marcado para fazer essa apresentação. E eu não consegui fazer, porque caiu uma tempestade terrível. Acho que meus colegas aqui devem se lembrar disso, né? E acabou a luz, muito trovão, uma chuva terrível. Quando terminou o temporal, e você andava aqui pelas ruas do Universitário, andava pelo NASP, você percebia que alguma coisa tinha acontecido, porque tinha algumas árvores que tinham caído, tinham galhos que tinham sido derrubados, tinha algumas construções que foram destruídas. Então, são evidências de que algo grande aconteceu. Estão acompanhando até aqui? Sim ou não? Estou falando muito rápido? Ok. Agora, se isso acontece com uma chuva simples, imagina uma chuva que inundou o planeta inteiro.
Será que o planeta Terra ele não teria algo para nos falar sobre esse grande acontecimento? Eu separei aqui 5 evidências de que, de fato, podemos crer que o dilúvio bíblico realmente aconteceu. São evidências científicas, né? Existem evidências geológicas. Eu coloquei aqui, por exemplo, o lago Titicaca. Esse lago Titicaca, que fica lá no Peru, e também tem um outro lago também, que é o Lago Van, que fica lá na Turquia. Eles ficam situados a milhares de metros acima do nível do mar. Mesmo assim, eles têm água salgada. Então, isso é uma evidência de que em algum momento da história, o nível do mar foi muito maior do que ele é hoje. Isso é uma evidência a favor do dilúvio. Existe também a questão dos mitos, né, das culturas. Existem registros históricos de várias culturas com histórias muito parecidas com o dilúvio bíblico, muito parecidas. Eu trouxe aqui, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. Tem até, se eu não me engano, eu não sei se esse é original, não me recordo se é original ou se é uma réplica, mas lá no MAB tem esse tablete cuneiforme. E é uma versão mesopotâmica do relato bíblico do dilúvio. Então, isso mostra, porque é interessante, porque são 272 relatos de civilizações diferentes que não tiveram contato uma com a outra. Então, isso mostra que provavelmente todos esses relatos teve um acontecimento comum que gerou todos eles. Então, é mais uma evidência aí que fortalece a crença do dilúvio bíblico. Existe também a crença, né, que os evolucionistas eles admitem isso também, das grandes extinções em massa que aconteceram ao longo da história. Eles colocam isso em milhões e milhões de anos, né? Mas nós, criacionistas, entendemos que todas essas grandes extinções, elas poderiam ter acontecido no dilúvio, que foi uma catástrofe que aconteceu a nível mundial e que poderia explicar o sumiço de várias dessas espécies. A ciência identificou 6 grandes extinções em massa. O modelo do dilúvio sugere que essas extinções, na verdade, foram resultados de um único evento catastrófico, o dilúvio, que teria extinguido grande parte da vida na Terra, né? Claro que muitos animais entraram na arca, né, e foram extintas por outras questões climáticas, questões de falta de alimento, enfim. Né? Até pouco tempo atrás, tínhamos animais que entraram em extinção e hoje nós não temos mais. Então, isso aconteceu sim ao longo da história, mas muitas espécies podem ter sido extintas no dilúvio. E a quarta evidência que eu separei aqui são os fósseis e os sedimentos globais. O sedimento global, né? Esse fóssil eu achei muito interessante porque ele é um fóssil de dinossauro que ele foi encontrado quase intacto, lá em Munique, e os cientistas lá da Alemanha, eles estudaram esse fóssil. E é interessante porque os fósseis, eles têm um padrão. Geralmente, eu não sei se vocês conseguem ver a bolinha, vocês conseguem ver a bolinha? Conseguem na apresentação? Vemos sim, a bolinha. Vocês percebem que esse dinossauro, ele morreu com a boca semiaberta, no caso aqui está completamente aberta, né? E com a cauda nessa posição aqui. Isso nos remete ao sofrimento. Provavelmente esse animal ele morreu agonizando. Mas para que isso fosse possível, né, e para que ele se tornasse um fóssil também, seria necessário uma grande quantidade de água, uma grande quantidade de lama, né, e uma grande pressão. Então, é interessante porque a gente consegue encontrar fósseis de várias espécies diferentes em todos os lugares do mundo. Então, isso mostra também uma evidência a favor do dilúvio, porque o dilúvio ele explicaria como isso seria possível, né? De, por exemplo, conseguir encontrar fósseis de peixes em montanhas que estão muito além do nível do mar. Isso é uma coisa que alguns têm dificuldade de explicar. E uma outra coisa que eu achei muito interessante também é que foi descoberta evidências científicas de que no passado a Antártida
Isso aí, Antártida. No passado, ela já foi uma grande floresta tropical. E hoje ela está debaixo de um monte de neve. Então, o que aconteceu para que uma grande floresta tropical se transformasse em um lugar que só tem neve? Um grande evento deve ter ocorrido para que essas mudanças pudessem ser possíveis, né? Então, sim, nós podemos entender que existem evidências científicas de um dilúvio bíblico, e apesar de Deus não precisar nos dar evidências, porque ele é soberano, ele não precisava dar, mas mesmo assim ele dá, para mostrar que realmente a nossa fé ela não é baseada no nada. Existem sim aspectos que nós não podemos provar, por exemplo, o criacionismo não pode provar cientificamente de que Deus criou o mundo, a gente não consegue fazer isso, porque Deus está muito acima da ciência, mas ao mesmo tempo Deus nos mostra evidências científicas de que a nossa fé realmente está alicerçada na realidade. Isso realmente é muito importante. Aqui eu separei a referência bibliográfica, né? Me baseei no capítulo 4 do livro A História da Vida, do Michelson Borges. No Nisto Cremos também. E nesse livro aqui... O dilúvio, O impacto de dilúvio, impacto de asteroides, asteroides, extinções de extinções massa. em massa, as gladiações e fumatura. Então. E basicamente é isso. Obrigado, Cleiton. Uma salva de palmas para você também. Aqui minha reação e parabenização, tá bem? Algo bem simples, você conseguiu conectar as informações, né? E dar as pistas para uma pesquisa mais aprofundada em toda essa área, mas muito interessante a sua visão de que nós temos argumentos, né? Temos evidências na natureza de um dilúvio universal. Algo tão drástico não poderia ter passado sem deixar marcas profundas na natureza, né? E ignorá-las é um pouco irracional, se nós quisermos ignorar todas as evidências que a gente encontra na geologia, nos fósseis, em todos os lados, quando a gente observa com a cosmovisão bíblica cristã, nós conseguimos encontrar muitas evidências. Parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos passar para a próxima apresentação. Novamente, parabéns, Cleiton, pela sua apresentação. Nós teremos então a apresentação agora seria do Samuel, mas o Samuel acho que perdeu a sua conexão, certo? O Richard está aí conosco. Esse é o seu tempo terminando. Ainda faltava alguns segundos. É, O Luiz Salles está presente? Também não está? Não, não está, né? E o Samuel, que estava aqui neste agora há pouco. Agora, deixa eu ver se aqui no WhatsApp ele diz alguma coisa. É, Ok, tudo bem, então. Temos aqui. Boa noite, professor. Minha versão final. Ok. O Samuel mandou uma mensagem aqui, mas só que ele não está conectado, né? Ele precisa estar conectado aqui para poder vai, a gente fazer a apresentação dele. Ok? Bem, foi uma alegria, então, termos essas apresentações na nossa oitava sessão. Vamos encerrar, então, nossa sessão de hoje. Vamos fazer uma oração. E eu vou pedir ao Cleiton, que foi o último a apresentar, então, que faça essa oração final para que nós possamos encerrar a nossa sessão. Oremos. Pai eterno, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou evidências de que o Senhor criou todas essas coisas, de que realmente temos um Pai, que realmente temos um Salvador.
Obrigado porque, através dessas evidências, podemos ter a certeza absoluta, não que precisemos dela, não precisamos dessas evidências para ter certeza absoluta de que o Senhor é presente nas nossas vidas, mas essas evidências servem para poder calar os críticos e ajuda também a convencer as pessoas que são sinceras, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor esteve conosco nessa sessão. Obrigado por toda essa programação que teve em prol da Semana da Criação e que no ano que vem possa ser ainda mais abençoado, Pai. Amém. Seja com o professor, seja com os nossos colegas, seja com os amigos também que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, obrigado, uma boa noite. Você que está assistindo a gravação, deixe seus comentários aqui abaixo, tá? E as suas perguntas também. Teremos todo o gosto depois de respondê-las e acompanhar. E para vocês que apresentaram hoje, parabéns, tá? Parece que o Samuel apareceu finalmente. Então, Samuel, alô, Samuel, como é que você está? Consegue fazer a apresentação? Eu posso tentar, professor. Então, eu vou. Você precisa que eu baixe aqui a sua apresentação, não é isso? Se conseguir baixar, para mim vai ser melhor. Que eu Tá bem, estou. tá bem. Eu vou baixar então o seu trabalho, tá? Sim. E já vou então partilhar a tela. Você chegou na última hora do último minuto, viu? Você está de Nossa. parabéns. E a gente estava encerrando a sessão. Então, Samuel, eu vou então começar a partilhar então a sua apresentação. Essa aqui é a sua apresentação, Samuel. Pode começar então. 15 minutos, Tá. Samuel. Ok. Já que estava encerrando, eu vou tentar fazer em menos tempo. Não, pode ser nos 15 minutos normal, não há problema. Ok. Pode botar em tela cheia, então? Sim, vou colocar. É, Boa noite mais uma vez e obrigado a oportunidade. E mais uma vez também quero estar frisando que é sempre uma grande bênção estar falando sobre o nosso Criador. E embora já não é dentro da Semana da Criação, mas estamos ainda celebrando aquela que é a Semana da Criação. E o tema que eu estarei abordando hoje é observando o Criador através da astronomia. Na verdade, a pergunta orientadora, que era a pergunta tema desse tema, é como podemos observar as digitais do Criador ou como a astronomia pode nos revelar sobre as digitais de um Deus Criador. E ao falar disso, vamos para um tema que é muito apreciado por muitos e também que é um tema que sempre me interessou ao olhar para as nuvens do céu, ao olhar para as atividades e ao olhar para o céu em dias de estrelas, a gente sempre para se perguntar como tudo surgiu e como é que essa beleza toda que ser demonstrada para nós durante as noites estreladas pode estar demonstrando muito o Criador. Passando a próxima página, o próximo slide, a gente faz aquela pergunta que é óbvia. Pode passar mais um, professor? Você gosta de astronomia? E é sempre importante falar que nós temos uma grande diferenciação entre astronomia e astrologia, porque muita gente confunde ambas as expressões e ambas as ciências, quando na verdade há grande diferenciação em cada uma delas. E eu vou me centrar apenas na astronomia, que é uma das ciências que acaba apresentando e dando nomes e detalhes de vários astros, mas não trazendo da parte astrológica como muita gente usa para seus signos e tudo mais. E falando sobre astronomia, nós também somos muitas vezes levados àquele grande debate que sempre fez parte de muitos anos e alguns colegas ao longo de várias apresentações também já foram mostrando sobre o que a gente consegue dizer sobre a existência de outros planetas e como eles foram criados.
E por isso, será que existe algum criador para tudo isso? Porque ao olhar para as nossas galáxias, ao olhar para os nossos planetas e várias outras coisas, nós nos perguntamos como tudo isso veio a existir. Será que ele veio a existir do nada ou teve algum criador? Será que os planetas que estão criados eh, podem demonstrar para nós de onde viemos, para onde vamos e qual o nosso propósito? Embora várias apresentações e várias opiniões são dadas acerca da origem do mundo, da origem dos planetas e tudo mais, nós cremos que há um Criador. E é por conta disso que, dentro daquilo que nós podemos apresentar, nós podemos usar várias expressões e várias taxonomias para dizer que Deus é o nosso Criador. E como podemos usar a astronomia para estar especificando isso e trazendo a compreensão de tudo isso? Eu ainda não vou abrir esse texto que vai ser o texto final, que é o texto de Salmos 19, mas vale dizer que várias vezes a Bíblia fala sobre as estrelas, fala sobre os planetas, fala sobre várias outras questões relacionadas. E Galileu Galilei, quando ouviu falar de que um cientista irlandês inventou algum aparelho, algum objeto que pode ajudar a visualizar coisas distantes, ele não acreditou. Até um dia está presente a esse que era uma prévia dos telescópios e ali ele começou a visualizar coisas que antes estavam distantes. E quando um dia ele redirecionou esse objeto para apresentar o que estava, ou redirecionou a posição desse objeto para as nuvens ou para o céu numa noite, ele conseguiu olhar um pouquinho mais perto por esse telescópio alguns planetas e alguns outros objetos do sistema estelar. E foi dali que ele começou a se desenvolver cada vez mais e estudar cada vez mais para fazer com que esse objeto fosse cada vez mais ainda sofisticado, de modo a conseguirmos observar o que está cada vez mais distante. Foi dali que o telescópio foi começando a melhorar e durante a vida de Galileu Galilei, ele foi desenvolvendo e ampliando cada vez mais as características do telescópio que ele usava. Dali para aqui, hoje temos várias diversidades de telescópios e cada vez mais tecnológicos. E a NASA, por exemplo, tem usado de forma extraordinária alguns telescópios de alta resolução que conseguem enxergar ou buscar imagens, ao trazer para nós imagens de objetos que estão cada vez mais distantes, planetas que estão cada vez mais distantes, e o sistema solar, o sistema estelar, a nossa galáxia e tudo mais está conseguindo ser observado. E por isso nós conseguimos ter mais detalhes sobre vários planetas ao nosso redor do nosso sistema solar, mas também conseguimos ter outros tantos detalhes de vários outros planetas criados e tem ajudado várias ciências, inclusive a astronomia, a continuar apresentando aquilo que nós podemos conhecer mais sobre a nossa galáxia, o nosso sistema solar e vários outros da nebulosa que está em vários outros lugares. Um dos grandes exemplos que me fez, pelo menos, estar optando por isso é que houve durante muito tempo explicações sobre as galáxias e principalmente sobre como as estrelas estão organizadas e por isso veio dali muita explicação de quais imagens se pode observar através disso. Se eu parasse para perguntar para você, ao olhar para a Lua em qualquer dia, se você parasse para observar ela assim, a olhos nus, sem algum aparelho, e começasse a observar que imagem você enxerga ao observar dentro da Lua, ou para observar a Lua assim, a olhos nus. Cada uma das pessoas que eu já fiz essa pergunta
foi dando uma resposta completamente diferente. Alguns chegaram a dizer que, ao olhar para a Lua, veem alguma imagem de alguma mulher pegando algum bebê. Há quem respondeu que, ao olhar para a Lua, vê alguma pomba, algum animal, alguma outra. E cada um veio dando alguma explicação quando para enxergar a Lua com os olhos nus. Porém, quando nós observamos ela com o telescópio, nós acabamos tendo uma visão completamente diferente daquilo que nós observávamos a olho nu. E por isso, cada um de nós precisa estar ciente de que, quando olhamos para aquilo que inicialmente, de longe, talvez tenha uma percepção, ao olharmos um pouquinho mais de perto, nós acabamos tendo outra percepção. Um outro exemplo que podemos dar é quando estamos andando de um carro ou vendo algum carro à distância. Qualquer carro à distância pode parecer tão pequeno, mas quando estiver cada vez mais perto e quando estiver ao nosso lado, nós perceberemos que ele é tão grande. E o mesmo acontece com cada um dos elementos do sistema solar, cada um dos elementos da nossa galáxia e de outras galáxias também. Nós vemos eles no tamanho pequeno, as estrelas vemos como algo muito pequeno, quando na verdade são planetas, são planetas muito grandes, são um conjunto de constelações ou ainda de elementos e muito grandes, que muitos deles são maiores do que a nossa Terra, muitos deles são maiores do que o nosso Sol e são maiores do que muitas das coisas que nós enxergamos aqui a olho nu, e na verdade é mais do que tudo isso. Só que, ao observar também tudo isso, nós conseguimos lembrar da promessa feita por Deus, o Criador, a Abraão, de que dele faria, se ele tivesse que contar as estrelas do céu, ele perceberia que não conseguiria contar todas elas. E assim seria a descendência de Abraão. Passando para o próximo slide, nós também podemos estar dizendo, ainda que nós saíssemos para tentar contar as estrelas do céu num lugar objetivo do nosso planeta, e tivéssemos a melhor visão possível e um ângulo cada vez mais agradável para ver o conjunto de estrelas, conjunto de planetas que nos são possíveis ver a olho nu, nós ainda assim perceberíamos que estamos tão longe de perceber e de enxergar a realidade material de cada uma delas. Porém, é nisso que nós percebemos que realmente há um ser criador. E antes de passar para os outros slides, eu já começo citando esse texto de Salmos, capítulo 19, versos 1 a 3, onde diz que os céus proclamam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. E como isso é possível? Quando nós paramos para estudar e perceber cada um dos elementos dos planetas, do sistema solar, das galáxias e tudo que nós conseguimos enxergar de fora do nosso planeta, que está fora do nosso planeta, aos poucos nós começamos percebendo que ali está impregnado as digitais de um Criador. E esse Criador, ele deixou aí tudo bem organizado. Algumas coisas parecem uma nebulosa, que nem uma nuvem de estrelas, meteorito, constelações e várias outras coisas que, a nosso olho, nós não temos a verdadeira visão correta, não temos a verdadeira percepção. Mas quando paramos para estudar elas, para conhecer cada vez melhor, nós percebemos que foram criadas com um propósito muito especial e que elas demonstram o Deus Criador. Ao olhar cada um dos seres criados, cada um dos conjuntos estelares criados, nós percebemos que eles estão demonstrando a existência de um Criador, aquele que criou todas as coisas. E por isso, quando Deus aparece no livro de Jó, fazendo algumas perguntas específicas para Jó sobre a criação, onde estavas tu quando foram criadas essas e aquelas coisas, o mares e vários outros planetas, Deus vai tentar mostrar para nós que, se você olhar para tudo isso, você verá que houve um Criador. E eu, como disse Deus, sou o Criador que consegue explicar a existência de cada uma das coisas.
E por isso, passando para o próximo slide, nós dizemos que nós podemos sim mostrar a todo mundo que, tal como os dias são marcados pela a posição, nós, pelo menos aqui do planeta Terra, conseguimos falar sobre como são a sequência dos meses, dias e anos, simplesmente pela Lua. O quarto crescente, quarto minguante, a cada uma das fases da Lua, nós conseguimos ver cada uma como são a desenvoltura do nosso sistema de tempo e ainda os nossos dias, anos, meses e cada um dos tempos vai. E a Bíblia, quando vai dizendo que um dia faz declaração de outro dia e uma noite faz declaração da outra noite, vai cada vez mais confirmando que o nosso Deus que nos criou deixou dentro desses sistemas estelar, dentro de tudo que faz parte da sua criação, aquilo que vai demonstrar a existência desse Criador. E ao vermos o Sol nascer para nós, embora uma percepção que nós temos da posição do Sol para a região onde estamos morando, nós também percebemos que isso, por mais que não pareça a olho nu, mas está demonstrando a existência de um Deus Criador. Passando ainda para o próximo slide, que é ainda relacionado a esse texto, o próprio texto vai dizendo que sem linguagem, sem fala, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E por isso eu trago a seguir a imagem de como está apresentado o sistema estelar, onde vemos a galáxia daí com vários planetas, com vários itens, e a astronomia, estudando cada um desses detalhes, estudando cada um desses pontos, cada um desses planetas, cada um desses esteroides e tudo mais, vai cada vez mais se aprofundando e percebendo. Tudo isso foi criado por alguém. Porque não há como tudo surgir do nada, não há como a combinação de elementos químicos trazer à existência vários elementos que são peculiares em cada um desses lugares. Por isso, ao falarmos que, por exemplo, a luz que vemos hoje do Sol saiu há anos-luz, que é de mais de 300 anos para nós, os seres humanos, que está tentando atravessar ou enxergar essa luz que acabou chegando, vai mais uma vez demonstrar que é um Deus criador quem criou tudo isso. Então, percebemos que, acima de tudo, cada uma das coisas da criação, cada um dos seres criados vai declarando a existência de um criador. E, embora várias pessoas tentam se levantar contra isso, nós podemos observar que a Terra, o Sol e vários outros planetas, dos mais de 30 milhões deles que foram, pelo menos até hoje, contados, muitos deles são cada vez mais superiores ao nosso tamanho, muitos deles são cada vez mais inacessíveis para nós, mas os estudos das estrelas, principalmente aquelas que são cada vez mais gigantes, grandes, e quanto mais se estuda sobre eles, se percebe que o nosso planeta Terra é tão ínfimo e talvez, se houver vida em outro planeta do outro lado, eles também veem o nosso planeta como pequeno, igual a uma estrela. Mas tudo isso vai demonstrando que a nossa astronomia atual e a astrofísica estão confirmando nos grandes estudos que estão sendo feitos que cada uma das coisas raras desse universo, dessa constelação e desses planetas estão confirmando a existência de um Deus criador. Passando para o próximo slide, eu vou quase parar por esses para não me delongar tanto. Nós hoje temos várias tecnologias para cada vez mais alcançar e tentar visualizar e estudar sobre a existência de vida em outros planetas, existência de sons em outros planetas, existência de várias outras coisas, mas ao olhar para tudo o que vemos por fora do nosso planeta e ao estudar cada vez mais ele, nós voltamos a ter aquela confirmação do que a Bíblia já nos traz. Tudo foi criado por Deus. E por Ele, para Ele, são todas as coisas. E cada um de nós precisa olhar para Deus e dizer obrigado porque o Senhor é tão grande, criou tantas coisas
e agora se importa com cada um de nós. Ao criar o mundo e tudo que nele há, o Senhor ainda depois teve o plano da redenção para vir e trazer o plano da recriação. E por isso, em tudo nós vemos a obra de Deus e em tudo nós conseguimos também dizer que a natureza, o firmamento, a criação e todas as outras coisas estão demonstrando as digitais do nosso Criador. Por agora eu termino por aqui e deixo com que o professor possa dar seus comentários relacionados a essa apresentação. Está sem som, não lhe ouço, professor. Obrigado, Samuel. Estava com o microfone desligado para não interromper a sua pela apresentação. Parabéns. Aqui as minhas saudações aí para você também. Realmente a astronomia, né? Olhar, contemplar os céus é algo admirável, é algo que realmente nos faz questionar, não é? Não sei qual foi a última vez que você observou o céu noturno, né? As estrelas, a Via Láctea, os planetas. É algo realmente que sempre encantou, assombrou e deixou o ser humano, desde a antiguidade até hoje, assim, boquiaberto, né? Sobre a imensidão do universo, por exemplo. Mas, Samuel, parabéns, tá? Você fez uma excelente apresentação, onde você olha nos digitais através da astronomia, né? Você pode ver as digitais do Criador no todo o imenso universo criado. Amigo, nós já fizemos uma oração para encerrar, mas como você é o último de toda essa sessão, queria que você orasse também para a gente. Mais oração, mais poder, né? Para nós encerrarmos a nossa oitava sessão de apresentações. Por favor, Samuel. Ok, será um grande privilégio, então vamos juntos orar. Oremos. Santo Pai, Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará por nós. Obrigado porque o Senhor, nosso Criador, consegue usar várias coisas da natureza para demonstrar o nosso Criador. Nos ajude, por favor, a olhar para cada uma das obras de sua criação, voltar a admirar o Senhor, porque o Senhor é tão detalhista, tão grandioso e tão poderoso em tudo que o Senhor faz. Dá-nos cada vez mais sabedoria, conhecimento e inteligência, mas permita com que nós vivamos na verdadeira ciência, que reconhece as obras da criação e que, acima de tudo, consegue provar a existência de um Criador. Permita, Pai, com que nós possamos viver para a sua honra e sua glória, e que a cada conhecimento que a gente tiver, possamos mais uma vez ficar boca aberto com admirando o nosso Deus e nos submetendo a fazer sempre a sua vontade. Abençoe o professor Francis Ley, abençoe também a cada uma das pessoas que vem acompanhando essas apresentações e nos dirija para que possamos estar sempre exaltando o Senhor hoje e sempre. Dá-nos uma noite feliz e agradável. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, obrigado a todos que perseverantemente ficaram até o final. E você que está assistindo a gravação, novamente faço o apelo, deixe os seus comentários e as suas perguntas aqui no canal, tá? E uma boa noite para vocês e nos vemos então numa próxima oportunidade.